E a gente continua a falar sobre saúde com o cardiologista Fábio Nunes, que vai falar sobre a doação de órgãos. Boa noite. Seja bem-vindo ao nosso informativo novamente. Boa noite, Larissa. É um prazer estar aqui novamente com você. Para a gente também. Para a gente conversar sobre esse tema importante aí, que é a doação de órgãos. Já que essa semana a gente teve o transplante de coração do Faustão, que chamou atenção para o tema e que é um tema bastante relevante. Então vamos falar como que funciona essa lista de espera, que não pode furar, né? Não pode. Realmente ela é uma fila única, né, tanto para pacientes internados em serviços particulares quanto para pacientes internados em hospitais do SUS. Ela atende critérios técnicos. Então ela vale principalmente em termos de gravidade. O paciente que tem prioridade é aquele que está internado e mais especificamente, com mais prioridade ainda, aquele que está na UTI, que está dependendo de medicações intravenosas, que está necessitando de um suporte mais intensivo. É aquele paciente que pode morrer a qualquer momento. Então esse paciente tem que ser prioritário. É a lista de prioridades, né? É a lista de prioridade. E como que funciona para quem quer fazer parte, né, ser um doador também, e para a família também aceitar essa situação? Bom, o paciente hoje ele pode manifestar isso em vida, pedindo para que fique registrado no seu documento. E que ele também conscientize a família e manifeste essa vontade para a família caso ele venha a entrar numa situação que venha a ser um candidato à doação de órgãos, que a família possa compreender e aceitar que a doação seja feita e que possa ajudar a salvar outra vida, né? Que o paciente já seria entrar numa situação de uma morte cerebral, uma situação de que ele não tem recurso, ele vai poder ajudar outros pacientes a superar o seu problema. Eu mesmo tenho um exemplo na minha família em que o meu tio foi transplantado de coração no hospital em Brasília. O Instituto de Coração de Brasília é um dos que mais realiza transplante no país, porque lá eles têm o suporte da aeronáutica, em que eles, com os jatos da aeronáutica, eles conseguem buscar coração em outros locais do país com mais rapidez. Um dos detalhes em relação ao transplante do coração é que ele precisa de um tempo muito rápido. Depois que é retirado o coração do doador, tem em torno de 4 horas para implantar no receptor. É muito rápido. Então tem que ser muito pouco tempo, isso tem que ser muito ágil. E quais os principais órgãos que podem ser feitas essa doação? Então, a pessoa que pode doar, ela pode doar a córnea, pode doar o fígado, o rim, existe transplante de pulmão. Só que cada órgão tem as suas peculiaridades e a sua complexidade. O ideal é que o serviço de transplante, por exemplo, em Uberlândia existe o serviço de transplante de fígado, transplante de rim, transplante de córnea, e o transplante de coração poderia ser feito aqui em Uberlândia. Então, uma das formas de aumentar a utilização do transplante cardíaco é que ele fosse disseminado para mais centros e não fosse específico de grandes centros, como o caso de São Paulo, Brasília. Então, isso ajudaria a diminuir a fila, né? A gente tem hoje no Brasil em torno de 360 pessoas na fila de transplante. Infelizmente, as pessoas que estão em casa, elas esperam em média em torno de 1 ano até 1 ano e meio. E muitas morrem na fila. Infelizmente, não é todos que têm a felicidade do Faustão de conseguir o transplante rápido como ele conseguiu. Muito rápido, muito inclusive. Rápido. Né? Isso é muito raro, né? E o idealmente é que não se chegue nesse ponto, né? Também é claro que existem situações que não são totalmente evitáveis. No caso de uma miocardite, por exemplo, que é uma inflamação aguda do coração, que pode enfraquecer o coração de forma súbita, ela pode acontecer depois de uma infecção, depois de uma virose, e é uma coisa imprevisível, é uma reação do próprio organismo, uma reação autoimune, o anticorpo do organismo ataca o coração e enfraquece o coração, levando a uma diminuição da força do coração, que pode exigir o uso de medicações, o uso de marca-passo, o uso de vários recursos na tentativa de recuperar e restabelecer a saúde do coração. Mas em alguns casos isso não vai ter sucesso e aí pode-se precisar a última terapia, né, o último recurso para tentar salvar um coração doente seria o transplante. E como funciona a cirurgia em si desse transplante? A cirurgia, tecnicamente em si, ela não é tão complexa, né? Você vai desinserir um coração, desinserir as artérias, as veias e vai suturar, né? O novo coração ali nas artérias e nas veias. O Brasil ele é um dos
pioneiros na cirurgia cardíaca. O primeiro transplante cardíaco que foi realizado no Brasil, ele foi o 5º do mundo. E foi 5 meses após o primeiro do mundo, que foi na África do Sul. Então, o professor Zerbini, que foi um professor de São Paulo, ele é um dos cirurgiões mais respeitados do mundo, junto com o professor Adib Jatene, que é um cirurgião cardíaco também de ponta e que criou uma técnica de cirurgia cardíaca para resolver casos de cardiopatia congênita. Então, o Brasil ele não perde nada para outros países em termos de técnica, de habilidade, de capacidade de realizar um transplante. O que a gente precisa melhorar mesmo é ter mais centros que realizem, facilitar esse acesso à fila. Tem muitos pacientes que precisam do transplante, mas não estão na fila, principalmente pacientes do interior, que não conseguem chegar num especialista, que não conseguem ser cadastrado na fila. Esse cadastro ele não é muito fácil. Né? Aqui em Uberlândia mesmo eu já tive paciente que precisou ser cadastrado e há uma demora muito grande para que ele chegue na fila. E as pessoas também têm que ter mais consciência nessa questão de ser também um doador, se manifestar, né, esse interesse também, né, antes de acontecer algum problema. Com certeza, porque quanto mais doadores tiverem, mais a chance do paciente receber o seu coração compatível. Porque ele pode ser prioritário na fila, mas se o próximo coração que chegar, estiver disponível, não for compatível com o tipo sanguíneo dele, ele não vai poder receber aquele coração, vai ter que passar para outro. É uma situação ali complicada, né? A ansiedade vai piorando ali, vai complicando Exatamente. a situação. E o paciente é muito grave, Larissa. Meu tio mesmo, que fez o transplante em Brasília, ele ficou 3 meses internado esperando o coração. Depois do transplante ele ficou mais 6 meses. Imagina ficar 6 meses dentro de um hospital. Não foi uma situação fácil. Então, realmente, a complexidade da cirurgia cardíaca, do transplante cardíaco é muito grande. Mas ela tem um resultado muito bom, né? Os pacientes chegam a sobreviver aí 10 a 20 anos após um transplante, um paciente que estava prestes a morrer. Então, quando ele acontece, dá certo, ele é salvador. É isso que eu ia perguntar, como que está a vida dele hoje em dia? Ele está muito bem. Essa vida pós-transplante. Pós-transplante. Está muito bem, nunca mais teve falta de ar, nunca mais teve descompensação do coração. No caso dele, ele transplantou o coração e o rim, ele já estava precisando fazer hemodiálise, igual o Faustão estava precisando também. E aí, no caso, ele precisou transplantar o rim também, e foi um sucesso, ele está muito bem até hoje. Que bom. Mas a gente precisa evitar também chegar neste nível de transplante, né, que são os cuidados básicos com a saúde, né, doutor? Exatamente, o controle de todos os fatores de risco, né? A hipertensão precisa estar em dia, precisa estar controlada, né? Os pacientes, eles se preocupam muito em fazer exames, às vezes, em fazer um check-up, mas não se preocupam em estar monitorando, fazendo a automonitorização dos seus dados, da sua pressão, da sua glicemia. O diabético, por exemplo, tem que aferir com frequência a sua glicemia, porque se ela estiver elevada, ele não vai ter sintoma. A pressão arterial elevada, ela não dá sintoma, então muitos pacientes ficam às vezes meses sem aferir a sua pressão e se ela estiver elevada, ela está forçando o coração, ela está prejudicando o coração e pode levar ele a um dia até uma insuficiência cardíaca. E uma insuficiência cardíaca pode ser um motivo para levar o paciente à necessidade do transplante cardíaco. Exatamente. Então, para a gente encerrar, quero que você deixe as considerações finais sobre esse tema e a importância da doação de órgãos. Então, eu queria dizer que o transplante cardíaco é uma das terapias eficazes e muito importantes nessa linha de cuidado do coração. Então, que as famílias, que as pessoas realmente possam se interessar, possam manifestar esse desejo de doar o seu órgão, né, de ser um doador, um possível doador, caso ele venha um dia se encontrar nessa situação, e que ele possa entrar nessa corrente do bem, né? Já que se ele doar seu órgão um dia, estiver nessa situação, ele vai poder salvar uma vida e trazer alegria para o familiar, para todo mundo que envolve aquela pessoa doente. E a vida continua. E a vida continua. Muito obrigada pela participação e até a próxima aqui no nosso informativo. Muito obrigado.